né? Então, o doutor Marcelo, ele é hepatologista, obteve seu título de especialista pela Sociedade Brasileira de Hepatologia, é coordenador do serviço de hepatologia do Hospital Sírio-Libanês em Brasília, é membro titular da American Association for Study of Liver Disease, membro titular da European Association for the Study of the Liver e mestre em medicina pela Universidade de Brasília. Isso. Então, doutor Marcelo, fique à vontade para iniciar a nossa palestra. Quanto às dúvidas, como nós já acordamos, ao final da palestra, né, ao final da apresentação, eu vou conduzir as dúvidas do pessoal a você. Então, vamos lá. Muito obrigado pela introdução, Rodrigo, Amanda e todo o time de orientadores e de colegas que estão presentes à nossa conversa de hoje. Eu agradeço a oportunidade, o tempo que vocês estão me dando para discutir com vocês esse tema tão relevante do ponto de vista clínico, tanto para o clínico, quanto para o gastroenterologista, quanto para o hepatologista, né? A gente sabe que, independente da capilarização que se tenta fazer com a rede de ensino, com o SUS, nos municípios, nas prefeituras, às vezes a deficiência de recurso humano, vamos dizer assim, é um impedimento para que a gente consiga dar uma assistência adequada para várias doenças no nosso país, e a cirrose não é diferente, porque ela é extremamente complexa. Então, o tema que o Rodrigo me incumbiu hoje, me pediu para falar, foi sobre cirrose hepática e suas complicações. Então, nós vamos navegar aí nesse aprendizado. Para nós, hepatologistas, e para mim em especial, a gente costuma dizer que o fígado é o cara, né? Como eu sou um cara mais velho, então a gente usa ainda algumas gírias antigas, né? Só para lembrar que ele é o maior órgão sólido do corpo humano, tem até 1 ou 2% do peso corporal, então num homem de 80 quilos ele pode pesar até 1,6 kg, dependendo do porte daquele indivíduo. Nas mulheres que têm um biotipo um pouco mais econômico, né, que pesam 50, 60 quilos, ele pesa algo em torno de 500 gramas até 1 quilo. Eles têm 2 lóbulos, o esquerdo e o direito, e tem 8 segmentos. Então, é bastante interessante a anatomia, bastante interessante a segmentação do fígado. Ele tem um extenso território vascular, só para a gente lembrar que no fígado a nossa volemia circula integral a cada 3 ou 5 minutos, então a gente consegue, de alguma maneira, olhar para o fígado como um órgão que filtra uma série de coisas, nutrientes, toxinas e outros elementos que fazem parte da circulação enteroportal. Ele tem uma ampla capacidade de regeneração, mas ela é limitada, ela não é ilimitada. E para apenas resumir algumas das funções de produção e síntese, nós temos bile, sais biliares, albumina e outras proteínas, incluindo fatores de coagulação. É um órgão que é ativo no sistema endócrino, participando da gliconeogênese e da glicogenólise, e na síntese e metabolismo de colesterol. Além disso, ele é um armazenador de vitaminas, de glicogênio e de gordura, e ele participa ativamente da metabolização ou do detox, da desintoxicação de subprodutos de fármacos, de toxinas bacterianas e de outros fatores que eventualmente ultrapassam a barreira entérica. Então, as principais etiologias no adulto que a gente sabidamente reconhece e recebe nos nossos ambulatórios, nas enfermarias, são a doença hepática alcoólica ou secundária a medicamentos, ou uma combinação delas, a doença hepática gordurosa metabólica, que a gente chama de doença hepática gordurosa não alcoólica, ou esteatohepatite não alcoólica, mas esse termo da nossa conversa. As hepatites virais crônicas, B e C, que são as que cronificam, mais ou menos a hepatite delta, sobretudo no norte do país, em associação com a hepatite B, as doenças com erros inatos do metabolismo do ferro e do cobre, respectivamente a hemocromatose hereditária e a doença de Wilson, a deficiência de alfa,
mas não menos importante, e as hepatites com um histórico autoimune, seja ela a hepatite autoimune, com doença primariamente hepatocelular, ou as colangites biliar primária e colangite esclerosante. Essas todas têm no seu bojo o fundo imunológico e são agrupadas como doenças autoimunes crônicas do fígado. Só para lembrar um pouquinho a fisiopatologia que leva à cirrose, existem eventos moleculares claros que ocorrem no sinusoide, sobretudo, que levam a alterações estruturais no longo prazo. Então, a gente tem já, com o avanço da ciência, uma ideia bastante interessante da relação entre os fatores estimuladores de sinais inflamatórios ou fibrogênicos, que ativam células apresentadoras de antígeno, como os macrófagos, as células endoteliais do sinusoide e, em última linha, a célula hepática estrelada, ou as células Ito. Até a última década, elas eram reconhecidas ou chamadas como células Ito, hoje elas são chamadas de células hepáticas estreladas, ou stellate hepatic cells. E essas são as células que, em última análise, quando sofrendo o estímulo de uma cascata inflamatória desencadeada por citocinas inflamatórias tradicionais, como os lipopolissacarídeos que atravessam a barreira entérica no intestino e chegam até o fígado através do sistema porta, através de receptores Toll-like receptors, que são receptores específicos que são estimulados por agonistas que vêm também da corrente enterohepática, ativando sinais angioendócrinos, ou através do aumento de matriz extracelular, e isso é tudo um mecanismo de feedback positivo e retroalimentação da diferenciação, então, das células hepáticas estreladas em miofibroblastos. O que isso faz no longo prazo? Faz uma ativação de uma série de mudanças estruturais e funcionais no fígado que levam a um acúmulo progressivo de deposição de colágeno e matriz extracelular, que, em última análise, é conhecida por todos como fibrose. Isso leva a uma progressiva redução volumétrica do tecido funcional viável e um aumento também da pressão vascular intrahepática, que começa no sinusoide e é transmitida de maneira retrógrada a toda a cadeia portal, até o espaço porta da tríade portal e daí para os grandes vasos esplâncnicos. E aqui a gente pode ver, por exemplo, nessa lâmina C, que você tem ainda alguma preservação de tecido funcional. Mas olha as áreas, vocês podem observar as áreas de permeio de intensa deposição de fibrose, que é essa coloração cinza azulada em detalhe aqui. E se a gente comparar esse segmento avaliado com esse segmento avaliado aqui embaixo, vejam que há praticamente uma substituição do tecido hepático ainda viável numa cirrose bastante inicial por um tecido praticamente totalmente cicatrizado ou fibrosado. E aí você vai ver que na macroscopia, na ampliação da microscopia, você tem essa circunscrição de pseudonódulos ou nódulos hepáticos pseudofuncionantes, e que você vai ter um pouco de esteatose, uma fibrose de permeio, mas isso aqui talvez seja o estágio mais avançado da cirrose, que a gente vai discutir do ponto de vista funcional como é que essa classificação se dá. Então, é só para mostrar para vocês que há distinção entre os graus de deposição de fibrose e de perda de massa funcional total. Aqui nos boxes em branco, você vai ver aqui e aqui que você tem um detalhamento dos vasos mais calibrosos do fígado, né? E aqui você tem aqui uma veia centrilobular, e você tem aqui um espaço portal em que você tem um espessamento também da íntima, mas também ao redor do vaso, com aumento da fibrose periportal. E isso causa um estrangulamento progressivo da elasticidade desse vaso, que vai ser transmitido de maneira retrógrada para a veia porta, para os tributários que estão entrando no fígado, e isso vai fazer um aumento retrógrado de pressão, levando à hipertensão portal. Por que isso é importante? Porque a gente vai ver que mais para frente a hipertensão portal tem um papel pivotal, chave,
papel pivô na descompensação ou no aparecimento das complicações da cirrose. A gente falou das etiologias, mas é importante a gente falar também da distribuição global. Então, se a gente listar as 4 causas mais importantes hoje de cirrose, descompensação e transplante, em qualquer sociedade, com alguma distinção, em qualquer área geográfica, as causas mais importantes são álcool, vírus das hepatites B e C e a doença hepática gordurosa, que hoje tem uma prevalência que pode chegar a 8% da população de uma maneira mais diluída, mas em países como Estados Unidos, alguns países da Europa, como Inglaterra, a Alemanha, Itália, onde há uma prevalência maior de diabetes, resistência insulínica, que são fatores agregadores de risco para a doença hepática ou gordurosa, a prevalência pode atingir até 12, 15% da população. Isso, do ponto de vista de saúde pública, é extremamente importante. E vocês vejam aqui que no quadro comparativo, a gente acha ou entende que as 2 hepatites virais crônicas somadas não conseguem mais sobrepor o número de indivíduos que têm doença hepática gordurosa. Aqui na sua forma mais branda, que é mais geral, de esteatose hepática, e aqui na sua forma progressiva, com um fenótipo mais agressivo, que vai depositar fibrose, que vai evoluir com perda funcional, que é a famosa esteatohepatite não alcoólica, que corresponde a mais ou menos 30% do total de portadores de esteatose hepática ou doença hepática gordurosa. E vejam, senhores, que a prevalência total é praticamente o dobro da prevalência da doença alcoólica, talvez quase o triplo da hepatite C e o dobro da hepatite B. E só para lembrar aqui, eu tentei colocar aqui no quadrinho aqui à esquerda, que hepatite B a gente tem tanto vacinação quanto terapia antiviral. A gente tem fármacos que tratam a replicação viral do vírus da hepatite B e controlam a progressão da doença numa grande maioria das pessoas. E para a hepatite C, a gente tem combinações de antivirais orais que conferem alta probabilidade de cura, e a gente então vê que há um declínio bastante interessante das formas progressivas que levam à cirrose nessas 2 hepatites virais. Para essas doenças, como doença alcoólica e doença hepática gordurosa, não há tratamento específico. Para o álcool, apenas a abstinência, e para a doença hepática gordurosa, por enquanto, a gente recomenda dieta, atividade física e controle dos fatores metabólicos, como parte da síndrome metabólica. Dislipidemia, hipertensão arterial, resistência insulínica, obesidade ou diabetes, quando já progrediu da resistência insulínica. E aqui é só para mostrar para vocês que, se a gente olha para transplante por causa de descompensação da cirrose e carcinoma hepatocelular como indicação para o transplante, a gente vai ver aqui à esquerda desse gráfico que, nos últimos, vamos dizer aí, durante 10 anos de acompanhamento sistemático nos Estados Unidos, essa publicação é de 2016, houve um aumento das hepatites C como causadoras de carcinoma hepatocelular, indicando o transplante, mas logo atrás vem a esteatohepatite, ultrapassando já o álcool e a hepatite B a partir de 2005, 2006. Quando a gente olha, ao mesmo tempo, a curva de descompensação por cirrose descompensada e a indicação de transplante, sem analisar o carcinoma hepatocelular, a gente vê que as 3 causas, ou as 3 etiologias mais importantes são hepatite C, já com um declínio no final dessa primeira década do século XXI, mais um aumento progressivo da esteatohepatite como indicação de transplante, com um aumento de mais de 170% dos casos de indicação de transplante de fígado. Então, a progressão dessa doença e a importância dela na vida dos senhores, no manejo dos pacientes com doenças endócrinas, dislipidemia, obesidade, diabetes, resistência insulínica, vai ser muito importante, porque a doença hepática gordurosa é uma das manifestações da doença metabólica sistêmica. E quando a gente olha esse modelo de evolução,
os senhores vão ver aqui que leva, sim, anos, décadas, para que haja uma progressão da forma mais benigna de doença hepática gordurosa não alcoólica para a forma cirrótica, levando às complicações tardias, como transplante ou aparecimento de carcinoma hepatocelular. Mas o que a gente vê é que o valor agregado da progressão é 35%, ou seja, a prevalência da progressão do fenótipo para a esteatohepatite e posteriormente para a cirrose ocorre em mais de 1/3 dessa população. Quando a gente compara com a hepatite B, é 5% de cronificação. Quando a gente compara com a hepatite C, é 80% de cronificação. Mas, para essas duas formas de hepatites virais, a gente tem intervenção farmacológica. Para a esteatohepatite, a gente tem modificação de estilo de vida e nenhuma opção farmacológica aprovada no presente momento. E aqui é só para lembrar que, para um indivíduo progredir, ele tem que ter fatores alinhados de risco, né? Para a doença hepática gordurosa, isso é particularmente interessante quando se fala em estilo de vida, dieta rica em carboidratos, em gordura, em frutose, a microbiota e como ela muda ao longo do tempo e ajuda a ter uma permeabilidade maior intestinal, fazendo essa chegada de fatores estimuladores de citocinas inflamatórias até o fígado através da quebra da barreira entérica e a chegada através da circulação enterohepática de fatores estimuladores de fibroinflamação. E as comorbidades, que eu já falei como parte da síndrome metabólica. Mas é importante lembrar que para qualquer doença hepática crônica, a gente tem lesões inflamatórias, a gente tem deposição de matriz extracelular, a gente tem morte de células do parênquima, e a gente tem angiogênese. Isso é um mecanismo fisiopatológico que é inerente à doença hepática crônica. Ela vai ser distinta em relação à etiologia, mas vamos dizer assim, o leque de alterações não é individual para uma determinada etiologia. Ela é comum à maioria das etiologias. E depois que você entra num processo de progressão contínua das doenças crônicas e uma injúria contínua, a batalha entre injúria e regeneração é que vai levar a uma quebra do limite em que o fígado consegue reparar no mesmo tempo em que a injúria acontece. Quando essa injúria é mais rápida do que a regeneração, as coisas se perdem, a arquitetura sofre uma ruptura importante do seu rearranjo e os processos fogem ao controle da reparação habitual. E aí você começa a ver muita reposição de fibrose, pouca regeneração e turnover de células jovens, e você começa a ter, ao longo do tempo, a desestruturação arquitetural, com perda de função, levando à cirrose. Então, hoje, o que a gente vê é que, até um determinado ponto da cirrose, a gente conseguindo, no início da cirrose, na fase mais inicial do estágio clínico da cirrose, se você intervir com agente etiológico, mudar estilo de vida, você eventualmente consegue remover os fatores estimuladores de fibrose progressiva e dar tempo para esse fígado respirar, e inclusive fenômenos endógenos de reversão de fibrose e interrupção de fibrogênese podem acontecer, e você vê, eventualmente, uma parcela desses pacientes regredir do estágio de cirrose para um estágio de pré-cirrose. Nós vamos explicar isso mais para frente. A gente precisa falar disso e falar sobre fibrose e grau de fibrose, porque é assim que a gente entende, em uma biópsia hepática e num exame histopatológico, onde é que está a cirrose. Eu mostrei isso para vocês no diapositivo anterior, que à medida que vai havendo inflamação na tríade portal, emissão de, vamos dizer assim, braços de fibrose ou bandas de fibrose, a partir dessa tríade portal, elas vão se conectando de um espaço porta para outro espaço porta, isso vai circunscrevendo essa região ao redor da veia centribolobular, que a gente passa a chamar de pseudolóbulo funcional, porque ele perde a estrutura básica
cordonal dos hepatócitos, ele perde aquela disposição hexagonal que a gente vê nos livros de anatomia, e você começa a ver uma circunscrição de nódulos, e quando isso já existe de uma maneira bem definida, com o cross-linking, que a gente chama das fibras de colágeno, aí você tem uma organização ou uma desorganização do fígado em pseudolóbulos, que vão ter uma dificuldade imensa, não só de receber nutrição, como esvaziar ou dar vazão a esse sangue que está chegando na tríade portal e que precisa circular o lóbulo funcional e chegar até a veia centrilobular. Mas a biópsia ainda tem algum espaço hoje na prática clínica. Eu sou um advogado e um entusiasta da metodologia não invasiva para dar o diagnóstico de suspeição de cirrose. E quem está na prática clínica entende isso, porque hoje você não precisa de uma biópsia para dizer que um paciente tem cirrose. A gente faz a biópsia para confirmar a etiologia, ou às vezes estadiar a doença. Mas veja, ela não é isenta de riscos. Biópsia causa dor, causa sangramento, e oferece risco de perfuração de outras vísceras. Então, com o avançar da ciência e do conhecimento clínico, a gente começa a deixar a biópsia para segundo plano, sobretudo para mudar o paradigma no diagnóstico da cirrose. Vocês sabem bem que, numa boa anamnese, a gente consegue identificar fatores de compensação da cirrose. Ascite, icterícia, a presença de flapping, tremores de extremidades, confusão mental, inversão do sono-vigília, que são os comemorativos da encefalopatia, a presença de aranhas vasculares na pele, ou de circulação colateral no abdômen, sobretudo naqueles que já são volumosos por causa da ascite, a antiga descrição de caput medusae, que é a cabeça de medusa, né, com aqueles vasos saindo da cicatriz umbilical por recanalização da veia umbilical e procurando outros territórios para drenar, mas também ginecomastia, redução de fâneros, por alterações metabólicas dos hormônios femininos e masculinos. Então, no laboratório, a gente também pode inferir algumas suspeitas de cirrose, sobretudo pela presença de anemia, mas mais importante, plaquetopenia, naqueles pacientes que já têm uma esplenomegalia associada, levando até a bicitopenia ou a pancitopenia, em que você tem o sequestrar a volumoso de células da corrente sanguínea e da circulação, mas a plaquetopenia é um marcador de doença hepática avançada, assim como é a alteração das bilirrubinas, total, mas com predomínio da bilirrubina direta, uma redução da quantificação de albumina sérica e um alargamento do INR com prolongamento do tempo de protrombina. E os senhores sabem que esses fatores, essas variáveis da prática clínica, informam o score de Child-Turcotte-Pugh, que a gente chama de CTP. E aí é que a gente consegue no ambulatório dizer, olha, esse paciente não tem ascite, ele tem uma bilirrubina discretamente aumentada, até 2,5, aqui a classificação ou a escala numérica está em inglês, e a albumina até 3,5. Então, esse paciente provavelmente tem uma cirrose muito inicial. Funcionalmente, ele ainda está muito bem, ele tem uma preservação da função. À medida que isso vai piorando e a bilirrubina vai aumentando, entre 2,5 e 3,5, a albumina cai entre 2,8 e 3,5, e o INR prolonga um pouco mais, a gente vai vendo uma perda funcional progressiva. E à medida que isso piora, a bilirrubina aumenta, vai acima de 3,5, a albumina cai abaixo de 2,8 e o INR prolonga além de 2,3. Aí você combinando o que aquele indivíduo tem, em termos de ascite leve, com uma bilirrubina de 2,5, com uma albumina de 2,8, você vai pontuando para cada componente da escala 1, 2 ou 3, dependendo de onde o critério que você está avaliando cai. E aí, no final, você soma esses pontos, e se você tiver 5 a 6 pontos, esse indivíduo vai cair na classificação de Child A. Se ele tem 7 a 9 pontos, Child B. E se ele tem mais, ou 10 ou mais pontos, Child C. Isso imediatamente informa duas coisas. Se ele é um B, ele já progrediu, além daquela fase inicial da cirrose. Se ele é um C,
ele já está na fase de alto risco para descompensação. E assim você consegue, de uma maneira simples, com métodos de laboratório disponíveis em qualquer ambulatório, conseguir estratificar naquela visita o risco do paciente. Inclusive, a gente usa, por exemplo, o B7 para dizer, olha, B7 você já tem que referenciar para a clínica de transplante, porque esse paciente pode progredir com ascite, e pacientes com ascite, depois de 2 anos de acompanhamento, têm 50% de chances de não estar mais conosco, então a gente precisa conectar esse paciente a um serviço especializado para que, na eventualidade de uma progressão e piora clínica, ele já tenha o plano B de suporte, eventualmente para uma internação ou até para um transplante de fígado. Mas, além disso, da anamnese do laboratório, a gente usa os exames de imagem. O ultrassom de abdômen superior, ou total, pode mostrar uma redução volumétrica do fígado, pode mostrar uma superfície nodular ou irregular, as custas dos nódulos que se formam naquele fígado já bem doente e estruturalmente bastante afetado, um aumento do calibre da veia porta, que é diretamente relacionado à hipertensão portal, a presença de ascite laminar ou volumosa, esplenomegalia, as custas da hipertensão portal, que explica a nossa plaquetopenia, e, eventualmente, o rastreamento e a pesquisa de nódulos hepáticos. Aí, a gente tem, recentemente, novas tecnologias baseadas no ultrassom que avaliam para a gente o que a biópsia antigamente avaliava. Avaliam a elasticidade hepática ou o grau de dureza do tecido hepático. E a gente sabe que à medida que o fígado progride nessa doença, a deposição de fibrose endurece o fígado. E aí essas metodologias usam ondas em forma de pulso ultrassônico, que quanto mais rígido o fígado estiver, mais rápido essa onda volta para o transdutor que está avaliando esse exame, e aí você tem altos valores de elasticidade, mostrando que é um fígado que já está doente. A tomografia computadorizada é complementar à avaliação da ultrassonografia, sobretudo para o nódulo hepático, e a ressonância magnética nuclear é provavelmente para a gente hoje um gold standard, porque ela não tem radiação ionizante, ela permite a gente avaliar gordura hepática pela classificação de PDFF, ela permite a gente avaliar ferro tecidual e ela permite a gente avaliar elastografia. Então a gente tem, no mundo ideal, a ressonância como um método que eventualmente vai realmente limitar a biópsia e confirmar se o indivíduo precisa ou não fazer a biópsia. Eu, particularmente, praticamente abandonei a biópsia para esses pacientes. E os exames contrastados nas plataformas de tomografia e ressonância são muito vantajosos para a gente estudar os nódulos, a biologia do nódulo, a distribuição do contraste e dar o diagnóstico de carcinoma hepatocelular. Aqui é só para mostrar para vocês o que a gente tem hoje no mercado brasileiro. As marcas que dominam o mercado brasileiro hoje são o Fibroscan da Ecosense, o Acusson X2000 da Siemens e o Affinity 70 da Philips. Eu trabalho com Affinity 70, já trabalhei com Acusson e já trabalhei com Fibroscan. E eu vou dizer para vocês que se eu hoje pudesse escolher a metodologia a ser usada, eu usaria a metodologia baseada em máquinas de ultrassom que tem como tecnologia embarcada a elastografia, porque essa máquina, ela faz o exame às cegas. Você apenas apoia o transdutor entre o espaço intercostal e dispara o pulso e ela te dá uma leitura. Aqui não, com essa máquina da Siemens e com essa máquina da Philips, a gente consegue escolher uma área de interesse, mais ou menos 2,5 a 3 centímetros da cápsula hepática, e medir em vários segmentos daquele lobo a elasticidade. Aqui você não consegue escolher isso. Na máquina da Philips, a gente consegue também plotar uma área de interesse e fazer várias medidas dentro daquela área de interesse, que é inclusive maior do que a Siemens. Mas, além disso, na prática clínica, a gente usa algumas fórmulas ou scores numéricos, que eu não vou detalhar para os senhores, mas fica apenas a título de curiosidade, a relação entre AST e ALT, que é TGO e TGP, quando essa relação se inverte, e a TGO fica maior do que a TGP, ou maior ou igual a maior que 1, é um indicativo de que o paciente tem fibrose avançada. O FIB-4, que já foi amplamente validado em várias etiologias, é um score de fácil cálculo,
disponível em calculadoras online, que vocês podem pesquisar durante a aula ou após a aula, e vão ver a aplicabilidade clínica bastante vantajosa para se somar a uma metodologia de imagem. ProC3, que é uma nova ferramenta chamada de biomarcador solúvel. Através de um teste de sangue, você consegue dosar os níveis de ProC3. Quanto mais altos do baseline, maior a probabilidade de fibrose avançada ou cirrose. O APRE relaciona plaqueta com o TGP, com outros marcadores dos laboratórios de rotina, e o Nephroid Fibrosis Score, ou NFS, que é mais focado em portadores de esteatose. Então, a gente tem aí pelo menos 5 scores que podem ser calculados ali no ambulatório e seguidos de uma elastografia transitória por ultrassom, e aí você consegue dizer para o paciente, olha, você tem uma alta sugestão de doença progressiva e você precisa cuidar um pouco melhor da sua saúde, você vai ter que voltar precocemente no ambulatório e nós vamos ter que intensificar a intervenção, seja ela qual for. E aqui eu mostro para vocês o que a gente usa, por exemplo, como guia para os pacientes, né? Baseado nessa plataforma Philips, a gente tem cutoffs de validade da elasticidade para a gente dizer para o paciente, olha, você tem baixa ou alta probabilidade de cirrose, inclusive com hipertensão portal clinicamente significativa, que é aquela que vai dizer para o paciente, você precisa fazer uma endoscopia, você precisa ver se você tem riscos aumentados para sangramento digestivo alto. Então, a gente consegue já criar um funil em que a gente avalia o paciente nessa jornada e consegue já separar aqueles que precisam de uma atenção mais detalhada daqueles que podem ser acompanhados em um prazo mais dilatado. Então, se chega um paciente hoje que tem vamos dizer assim, uma elastografia abaixo de 9, eu diria, olha, você tem uma baixa probabilidade para doença avançada. Você tem uma fibrose intermediária, ela fica, desculpem aqui os erros de tradução, o tradutor fez a tradução sem eu perceber, mas aí a gente diz que o paciente tem uma fibrose 2 e 3. Se você pega um cutoff acima de 9, a gente começa a dizer, olha, você tem uma doença crônica hepática avançada, tem uma fibrose significativa. E aí fica difícil para a gente dizer se é fibrose 3 ou 4. Mas quando a gente passa de 13, a gente certamente diz para o paciente, é bem provável que você tenha cirrose. Basta a gente fazer um ultrassom antes de lançar mão da elasticidade, que a gente consegue dizer para o paciente qual é o calibre da veia porta, se tem aumento do baço, se ele tem uma nodularidade da superfície, confirmando esse valor de 13 ou mais quilopascals. Aliás, o KPA é quilopascals, é a unidade da elasticidade pela elastografia. Algumas outras máquinas dão unidades em milissegundos, mas a gente usa o KPA, que hoje é uma unidade universal. E se o paciente tem uma leitura bastante alta desses quilopascals, acima de 17, aí nós temos que realmente ficar com esse doente perto da gente, porque ele não só tem cirrose hepática, como ele provavelmente tem uma hipertensão portal clinicamente significativa. E o que é hipertensão portal clinicamente significativa? Nós vamos dizer daqui a pouquinho. Aqui é só para mostrar para vocês a elastografia por ressonância. Estão acompanhando bem aí, Rodrigo, Amanda? Está indo bem? Está ótimo, professor. Ok. Então, a elastografia por ressonância é a outra metodologia que eu sou bastante entusiasta, e vocês vejam que, através de um driver ativo que é conectado a um driver passivo que vai para cima do abdômen do indivíduo ou do paciente, ele fica ali em cima do tórax e do quadrante superior do abdômen do paciente. Vocês estão vendo a cabeça do paciente lá em cima, o tórax, e aqui a transição tóraco-abdominal. Esse driver passivo emite para dentro do fígado uma onda ultrassônica de 60 Hz. E ela faz essa onda passar dentro do fígado. E à medida que essa onda anda dentro do fígado, o técnico de ressonância coleta múltiplas imagens e depois o software faz uma reconstrução dessas imagens. E vocês vão ver que, dependendo do final da renderização da imagem e o grau de cor, você vai ter uma escala
de codificação de intensidade de quilopascals também. E aí, quanto mais amarelo e vermelho for essa escala, como está descrito aqui, ó, maior vai ser a rigidez hepática. E aí você tem o elastograma no final, que vai permitir a gente afirmar ao paciente, olha, o seu fígado tem um F3, um grau significativo de fibrose, ou você já tem cirrose, que é o F4. Qual é a vantagem da metodologia? É que ela vê o fígado por inteiro, né? Se a gente comparar com o método anterior, a janela de avaliação, ela ainda é pequena, mas ela é muito melhor do que uma biópsia e ela é muito melhor do que o FibroScan. Mas a elastografia é o gold standard, porque ela vai avaliar todo o fígado como um todo. O problema é o custo e o acesso. Nem todas as capitais, nem todas as cidades que são referência vão ter uma máquina de elastografia e vão ter condições de fazer o investimento nesse sistema complexo de emissão de ondas sonoras para dentro do fígado. É inócuo, é indolor, não tem contraste e é um método que vai ser usado amplamente na hepatologia. Vejo aqui para vocês o potencial. Com a ressonância por elastografia, a elastografia por ressonância, eu meço rigidez. Eu dou, então, em KPA qual é o grau de fibrose. Com o PDFF, eu mexo com a quantificação da gordura hepática. Com o T1, ou T1 star, eu consigo dizer quanto há de fluido extracelular. Então, eu consigo estimar, numa só medida, gordura, fibrose, fibroinflamação. Inflamação. Lembrem os senhores que os nossos marcadores hoje para doenças hepáticas crônicas que a gente pesquisa para inflamação são TGO, TGP, gama-GT, fosfatase alcalina. Com essa metodologia no futuro, nem isso eu vou precisar, porque eu vou poder dizer se tem maior ou menor grau de inflamação. Isso é particularmente importante quando você institui um tratamento farmacológico, porque você quer, num curto prazo, ver se efetivamente no fígado todo houve uma mudança da progressão da inflamação, porque é uma cascata. Você tem infiltração pela injúria, você tem inflamação, depois você tem fibrose e depois você tem cirrose. Então, se a gente, como a gente fala, upstream ou na cascata superior, lá em cima, a gente consegue interferir com a inflamação, bom. Se a gente não consegue chegar lá, mas consegue mexer com a fibrose e fibrogênese, bom também. E se a gente não consegue fazer isso, aí a gente vai ter o desfecho final, que é a cirrose. Então, essa é uma discussão, só para os senhores pensarem sobre o tema e lançar essa discussão, que hoje há uma batalha muito grande, uma quebra de braço entre métodos não invasivos e biópsia. E a gente hoje relega a biópsia a um segundo plano. Por quê? Porque cada marcadorzinho desse aqui, ó, os não invasivos, as fórmulas, ou então os de imagem, já tem valores específicos para dizer, ó, foi acima de 0,67 aqui o NAFLD score, é fibrose avançada. Aqui, foi acima de 2,67 para o FIB4, é fibrose avançada. Foi acima de 9,8 para o ELF, que é o ELF, o Enhanced Liver Fibrosis Test, é fibrose avançada ou cirrose. E assim vai. Para a elastografia 9,6, sobretudo para o FibroScan, e para a elastografia por ressonância, 3,64. Então, aqui é um exemplo claro. Esse são dois pacientes que foram cortesia do gênio atrás da ressonância, da elastografia por ressonância, que é o professor Eman, da Mayo Clinic de Rochester, em Minnesota, e a professora Mary Rinella, da Northwestern University dos Estados Unidos. Então, eu tive chance de interagir com os dois, e vocês vejam que esse primeiro paciente aqui, de 65 anos, com índice de massa corporal de 31, que é o BMI, Body Mass Index, com elevação de transaminases, tinha no início do acompanhamento uma esteatose estimada em 22%. Depois de 2 anos, ela piorou o índice de massa corporal, então ela provavelmente ganhou peso, ficou mais obesa, o diabetes dela piorou, e ela continuava com a elevação de transaminases, mas a gordura hepática diminuiu. E aí, na elastografia, o que a gente viu? É que, no início, ela já tinha um corte próximo da fibrose F3 e F4, que piorou muito em 2 anos. Então, subsequentemente, o fígado dela diminuiu de volume,
dá para ver que esse fígado era maior do que esse aqui, e o baço aumentou de tamanho, aquele era menor do que ele está aqui agora, 2 anos depois. Mas, sobretudo, esse marcador disse para a gente que era uma paciente que tinha evoluído para cirrose. Esse do outro lado aqui é interessante, mas é para melhora. É um paciente que foi para a cirurgia bariátrica, que tinha elevação de transaminases, tinha um KPA de 3,2 na elastografia, com 30% de deposição de gordura no fígado. Após 1 ano de follow-up, depois da cirurgia bariátrica, vejam a gordura hepática para quanto foi? 4%. E a medição da elastografia, ou a elasticidade hepática, melhorou muito, o número melhorou. Então, ele saiu da zona de risco para evoluir para uma cirrose e melhorou a performance desse fígado na elastografia por ressonância. Então, é importante mostrar para vocês aqui que, antigamente, a gente só tinha a biópsia e os exames de laboratório como exames para dizer se o paciente tinha resposta a tratamento. Hoje, a gente tem métodos de imagem que, com renderização e avaliação do fígado como um todo, nos permitem dar essa resposta mais rápido. E podem ser repetidos sem a invasão da biópsia. Então, como eu falei antes, a hipertensão portal é hoje, para a gente, o principal fator preditor de descompensação na cirrose. Em algum momento na jornada desse paciente, ele começa a desenvolver cirrose e hipertensão portal, e há uma linha aqui tênue que divide a compensação da descompensação. Quando o indivíduo ultrapassa essa pressão da veia porta, que é retrogradamente transferida para todo o território da veia porta, das tributárias da veia porta, levando a um aumento do calibre das veias esôfago-gástricas, levando a varizes esôfago-gástricas, ou o aparecimento de ascite por um aumento da pressão hidrostática e diminuição da pressão oncótica, pela hipoalbuminemia, e também por um alargamento daquelas tight junctions, aquelas junções estreitas das células dos enterócitos do intestino, aumentando a translocação bacteriana e a passagem de fatores tóxicos, inflamatórios, que vão piorar a performance desse fígado como um todo. E aqui é só para mostrar para vocês que a probabilidade de óbito é claramente maior naqueles indivíduos que descompensam, quanto daqueles que continuam compensados. Então, se a gente fizer um corte aqui de 60 meses ou 5 anos, você vai ver que 20% dos indivíduos estão ainda, vamos dizer, 20% dos indivíduos provavelmente já foram a óbito, ainda que compensados. Mas na descompensação, a gente já tem quase 80% dos indivíduos não mais conosco, então eles já foram a óbito. Então isso mostra claramente que a intervenção, a detecção dessas alterações é importante para a descompensação. O senhor já deve ter ouvido falar da medida de hipertensão portal através do gradiente de pressão da veia hepática, a sigla em inglês é HVPG, Hepatic Vein Pressure Gradient. A medida disso é feita habitualmente pela via transjugular, em que você passa pelo átrio direito e desce pela veia cava e pega a veia hepática que está entrando na veia cava, e aqui na veia hepática você vai até um ramo e faz a estimativa da pressão livre e da pressão em cunha. É o edged pressure que a gente chama. Então, a pressão livre, que é free, está aqui embaixo. Quando o balão dessa técnica está aberta aqui, a jusante na saída da veia hepática, eu meço a pressão livre da conexão do ramo portal com o ramo da veia hepática, que vai estimar a pressão dentro do sinusoide. Mas quando eu inflo esse balão, eu interrompo o fluxo. E aí, quando eu interrompo o fluxo, dependendo do aumento da pressão naquele território, eu tenho uma estimativa dessa pressão menos essa pressão, me dando a diferença. E a diferença vai ser significativa quando ela estiver acima de 10 milímetros de mercúrio. Então, aqui nesse caso foi 34, menos 10 de entrada, deu 24. E é um método invasivo, ele tem uma complexidade técnica inerente aos radiologistas intervencionistas. Então, hoje ela é mais restrita a um ambiente acadêmico, e sobretudo de ensaios clínicos. Mas essa é uma estimativa real da pressão portal.
E aí eu consigo dizer, puxa, se esse paciente tem um X milímetros de mercúrio, ele vai ter todo esse território das tributárias das veias esofágicas e todo esse território do ramo direito da veia gástrica e das tributárias das veias gastroesplênicas, ou esplenogástricas, você vai ter o aparecimento de varizes de fundo gástrico. Então, aí você tem as varizes esôfago-gástricas aparecendo às custas dessa hipertensão portal, sabendo que esse é um dos principais fatores de risco para sangramento digestivo nesses pacientes. Então, como eu falei, o principal fator preditivo de descompensação em pacientes com cirrose hepática é a hipertensão portal. Ela habitualmente é aferida pela medida do gradiente de pressão da veia hepática através de um método invasivo. E aqui os senhores vejam que quando os pacientes têm hipertensão portal leve e continuam assim, com uma pressão abaixo de 10 ao longo do tempo, a probabilidade de descompensação não ultrapassa os 15, 20%. Mas à medida que esses pacientes vão elevando a sua pressão ou mantêm uma pressão acima de 10 milímetros pelo tempo de sobrevida, aqui você tem um tempo em meses, 20 meses, 40 meses, 60 meses, esses indivíduos vão tendo uma probabilidade cada vez maior de descompensação. Então, o termo que nós cunhamos hoje para definir risco é a hipertensão portal clinicamente significativa, que é traduzida por uma medida acima de 10 milímetros de mercúrio. Não só ela prediz descompensação, como ela prediz o aparecimento de varizes de esôfago, ou varizes esôfago-gástricas, e carcinoma hepatocelular. E aí a descompensação, pelo aumento da hipertensão portal, é ascite, hemorragia digestiva, encefalopatia, todos aqueles comemorativos que a gente já sabe. Existem novas tecnologias não invasivas em desenvolvimento. Assim como a gente tem a elastografia e a medida da elasticidade hepática para definir fibrose e cirrose, a gente tem agora a elastografia esplênica, que é o spleen stiffness, que a gente está começando a entender melhor a relação ou a correlação entre a elastografia esplênica e o grau de hipertensão portal. Ela parece ser muito mais sensível e específica do que a elastografia hepática. Então, num breve futuro, talvez em 3 a 5 anos, a gente já tem essa metodologia para substituir o HVPG, assim como HVPG, como foi a elastografia para substituir a biópsia. E aqui os senhores vejam, ficou um pouquinho borrado o diapositivo, mas isso já entrou na prática clínica. Se você tem um indivíduo que tem hipertensão portal, que tem um diagnóstico recente de cirrose compensada, você faz uma elastografia, que é o Liver Stiffness Measurement, que é o LSM, e ele dá abaixo de 20. Você faz a contagem de plaquetas, e as plaquetas estão acima de 150 mil, como eu falei no início, que a plaquetopenia ou a ausência dela é importante. Combinando esses dois fatores, você não precisa nem fazer endoscopia. Por quê? Porque a probabilidade de hipertensão portal clinicamente significativa é baixa. Se você tem, ao contrário disso, uma elastografia acima de 20, lá na elastografia por ultrassom, e uma plaqueta abaixo de 150, acende uma luz amarela. Atenção, faça a endoscopia, porque esse paciente provavelmente já tem varizes de esôfago e já tem hipertensão portal clinicamente significativa. Então, é um algoritmo que a gente pode usar no ambulatório. Eu não preciso fazer HVPG, eu não preciso fazer elastografia do baço, eu não preciso fazer ressonância. Eu faço uma elastografia do fígado, coloco a plaqueta, vejo lá no laboratório a contagem da plaqueta e mando para endoscopia. Se apareceu varizes, já tem uma hipertensão portal significativa. Acima de 10 já dá varizes do esôfago. Então, combinando a elastografia hepática com contagem de plaquetas, a gente já pode orientar a indicação de HVPG ou a não necessidade dela e a orientação para fazer uma endoscopia digestiva para pesquisa de varizes. Aqui é só para mostrar para vocês, então, o que é esse desastre da cirrose hepática e da descompensação. A gente falou da hipertensão portal leve, ou abaixo de 10 milímetros de mercúrio, e da hipertensão portal clinicamente significativa, levando ao desenvolvimento de varizes, que podem levar a uma das principais complicações, que é a hemorragia digestiva. O shunt porta sistêmico, que acontece
através da abertura de tributárias, né, ou de, vamos dizer assim, tributárias do sistema porta que vão ser, ter o calibre aumentado e serem abertas, ainda que colapsadas durante a vida, assim como a esplênica aumenta para aumentar o baço e da esplenomegalia, você vai ter encefalopatia, pela circulação de aminas e outros neurotransmissores que vão dar o grau a manifestação da encefalopatia através do sistema GABAérgico, do edema de astrocitomas. Isso a gente não vai poder, astrócitos, a gente não vai poder falar nisso agora. Mas no território da cirrose, à medida que você tem um aumento da hipertensão portal, a veia porta causa uma dilatação do sistema esplâncnico, que é todo esse território intestinal que está chegando na veia porta através da mesentérica superior, através da veia esplênica, a mesentérica inferior, e você tem todos esses vasos convergindo para a veia porta. O que você vai ter? Uma dilatação esplâncnica, uma hipovolemia efetiva, porque você tem vasodilatação, não só esplâncnica, mas periférica, pelo óxido nítrico, e aí você tem uma ativação do sistema neuromoral, o sistema renina, angiotensina, aldosterona, que vai lá no rim fazer um aumento da retenção de sódio e água. Com o aumento da retenção de sódio e água, você aumenta o débito cardíaco, porque a volemia relativa parece estar menor, mas a volemia absoluta aumentou, porque você está retendo sódio e água. E a carga volumétrica para o coração bombear é maior. Então, esses pacientes, na verdade, estão hipervolêmicos. Esse aumento do fluxo através da veia porta, pelo aumento do débito cardíaco e da circulação dinâmica, faz também que o aumento da hipertensão portal ocorra. Mas aqui você vai ter como manifestação do aumento da retenção de sódio e água lá no rim, na alça de Henle, sistema renina, angiotensina, aldosterona, um aumento do extravasamento de líquido livre na cavidade abdominal, traduzido pela ascite. Então, aqui é só para falar uma coisinha. Vocês talvez já tenham ouvido ou lido que no período pós-prandial, o cirrótico sangra mais. Isso é verdade, porque no período pós-prandial, há um aumento da vasodilatação esplâncnica, há um aumento do fluxo do débito cardíaco e de toda essa dinâmica portal e esplênica portal, ou esplâncnica portal, para ser mais exato. E aí você vai ter um aumento súbito, além do que já existe da hipertensão portal, e uma tensão maior no vaso dessas varizes, na parede dessas varizes, com ruptura espontânea. E aqui é só para lembrar vocês que o resultado final da hipertensão portal sempre vai ser o aumento da resistência intrahepática ao fluxo da veia porta e o aumento do fluxo direto portal. E aqui é só um resumão. Estamos quase terminando. Eu sei que tá complicado, que a gente já gastou aí uns quase 45 minutos de fala, já estou terminando, mas é só para mostrar para vocês que eu tentei desenhar aqui aquela linha tênue de divisão daquele paciente que tem uma cirrose inicial, olha, um fígado quase normal, com pouca circunscrição de nódulos, para o fígado ruim, bem doente, com bandas grossas de fibrose, circunscrevendo nódulos, né? Esse indivíduo aqui é o indivíduo da classificação mais inicial, aquele Metavir 4A com bandinhas finas de fibrose. E esse aqui é o Metavir 4C, é aquele que tem aquela banda grossa já. Então, são os dois espectros ou variantes histológicas dentro da cirrose. A gente vai ter essa variabilidade. Assim vai ser também a hipertensão portal. Os que têm pouca cirrose fibrótica vão ter menos hipertensão portal, os que têm intermediária vão ter já a hipertensão portal clinicamente significativa, e aqueles que têm uma hipertensão portal acima de 12, esses são os doentes que entram na profilaxia da variz, que entram no tratamento da encefalopatia, que entram no tratamento da lesão renal, porque esses indivíduos têm alterações dinâmicas severas, seja por vasodilatação arteriolar esplâncnica, seja por aumento do débito cardíaco. Então, isso vai mudando aos poucos, à medida que esse indivíduo vai progredindo. E o somatório de tudo isso vai
se traduzir em uma severidade clínica progressiva. O indivíduo começa a ter falha da função hepática, que a gente chama de acute and chronic liver failure, você tem sangramento, ou você tem uma descompensação por ascite, ou você tem uma combinação da ascite com sangramento e encefalopatia, até que o indivíduo chega numa fase muito tardia que ele vai ter ascite refratária a tratamento, seja porque ele não tolera diuréticos, ou porque ele precisa de paracentese de repetição, ele vai ter peritonite bacteriana espontânea, ele vai ter uma encefalopatia de vício controle, síndrome hepatorrenal, e esse indivíduo, então, só tem uma chance, que é ir para o transplante. Aqui é só para mostrar para vocês isso de uma maneira um pouco mais pragmática, o manejo das complicações. Numa fase inicial compensada, a gente tenta tratar todos do ponto de vista da etiologia, os vírus B e C com fármacos antivirais, o paciente com doença alcoólica, a interrupção do uso do etanol, a abstinência e o acompanhamento psicológico ou psiquiátrico com fármacos, com internação, a esteatohepatite com drogas que tratem diabetes, dislipidemia, obesidade, melhorar a qualidade de vida desses doentes. Quando os indivíduos se aproximam da descompensação ou têm indicativos que eles podem descompensar, com varizes, que podem sangrar, varizes de médio e grosso calibre com sinais vermelhos, a gente começa a profilaxia primária. Se esses indivíduos já descompensaram e sangraram, a gente faz a profilaxia secundária até a erradicação das varizes, com um programa de ligadura elástica a cada 6, 8 semanas, até que as varizes desapareçam. Um inconveniente é que quando você liga as varizes do esôfago, as varizes gástricas podem aumentar de volume. Aí você tem que usar outras técnicas endoscópicas, como cianoacrilato, ou até outras metodologias por radiologia intervencionista, que eu vou falar a seguir. Quando o paciente está na evolução da ascite, ele vai ser manejado com diuréticos, com paracentese de repetição guiadas por ultrassom e reposição de albumina em paralelo. Hoje a técnica da paracentese é grande volume, a gente tenta esvaziar o abdômen do indivíduo, tatear o diurético, restringir sódio e água na dieta e manejar a albumina na hora que está fazendo a paracentese para aumentar a pressão oncótica e evitar que ele faça de novo o terceiro espaço, a migração daquela hipervolemia vascular para o espaço livre do abdômen. Os tratamentos mecanísticos são translocação bacteriana, vocês vão ver no diapositivo seguinte, né? Inflamação crônica, alterações hemodinâmicas e alterações cardiovasculares específicas, né? Isso a gente vai mostrar já já. Mas é importante mencionar aqui também que para a encefalopatia, a gente tem aqui descontaminação intestinal com antibióticos ou probióticos, dieta, lactulose, que é um catártico, laxativo, é um açúcar não absorvível, que acidifica a luz intestinal, diminui o supercrescimento bacteriano e faz aquele efeito laxativo também de volume para fazer a lavagem intestinal. E a L-ornitina, L-aspartato, que é a lula, que também pode ser usada na encefalopatia, mas depende de massa muscular. Então, como o indivíduo cirrótico já tem perda de massa muscular, tem o que a gente chama de sarcopenia, a L-ornitina, L-aspartato, a lula pode não ser uma opção. Nos eventos de sangramento e de ascite, a gente vai poder lançar a mão também de drogas vasoativas, vasoconstrictores esplâncnicos, como a telipressina, e a albumina, no tratamento da PBE, da peritonite bacteriana espontânea, sistêmica, com antibiótico sistêmico, cefalosporinas de terceira ou de quarta geração, a gente consegue corrigir rapidamente a peritonite bacteriana espontânea. Então, eu falei aqui do tratamento do território vascular, né, com a hipertensão portal. Então, sangramento digestivo, endoscopia, ligadura elástica, a gente pode usar a obliteração transvenosa retrógrada por oclusão de balão, que é BRTO, que é uma terapia salvadora de radiologia intervencionista, mas a gente pode usar o TIPS, que é o shunt transjugular intrahepático porto-sistêmico,
Lembrem-se do procedimento do HVPG, quer dizer, a gente entra pela jugular, vai até o território da veia hepática e mede aquele segmento livre entre o ramo da veia porta e o ramo da veia hepática. No TIPS, a gente coloca uma comunicação com uma tela, vamos dizer assim, uma tela autoexpansível ou um dispositivo autoexpansível que vai unir, descomprimir a veia porta, conectando, então, a veia porta à veia hepática e bypassando aquele território todo fibrosado e todo angustiado que leva à hipertensão portal. É um procedimento salvador interessante. Hoje, o TIPS preemptivo na cirrose inicial, que tem um alto componente de hipertensão portal, é uma realidade, pode ser um tratamento válido. E os beta-bloqueadores não seletivos são já, há 30 anos, a primeira escolha para os pacientes que têm hipertensão portal, seja como profilaxia primária ou profilaxia após o primeiro sangramento. O paciente sangrou, teve hemorragia digestiva, ele começa a tomar um beta-bloqueador. Ele pode usar o carvedilol, que é melhor do que o propranolol, ou usar o propranolol quando é a única opção. E aí você tem a maneira de tatear isso com frequência cardíaca, ver como é que o paciente responde, mas sempre combinando a terapia farmacológica do beta-bloqueador com o tratamento endoscópico para a erradicação das varizes, porque o beta-bloqueador sozinho é uma má escolha para o controle daquele paciente que já sangrou. As estatinas são um caso à parte. As estatinas têm um efeito pleiotrópico, né, bastante amplo. Ela tem um potencial antifibrótico, ela tem um potencial antiangiogênico, ela tem um potencial de vasodilatação intrahepática. Então, é uma droga que está ressurgindo do território da hepatopatia crônica e da cirrose hepática como uma opção interessante, talvez para alguns pacientes que não podem ir para o transplante, ou um paciente que tem uma condição ruim de ascite refratária. É sempre interessante considerar a introdução da estatina como um tratamento coadjuvante. Na translocação bacteriana, na PBE, a gente já sabe bem o uso do norfloxacino, da rifaximina, para descontaminação intestinal, mas também para o tratamento dos eventos infecciosos agudos. O uso de prebiótico, probiótico, absorventes orais com base de carbono, agonistas do sistema FXR, que é um sinalizador de sais biliares dentro do fígado, que tem um efeito antifibrótico e agonista para reversão da fibrogênese. Beta-bloqueadores, como eu falei, também tem uma ação lá na translocação bacteriana, lá nos enterócitos, fazendo uma melhor performance dos tight junctions e da barreira intestinal. E a heparina de baixo peso molecular. Existem alguns estudos pilotos que mostram que a heparina de baixo peso molecular pode ter um efeito sobre a translocação bacteriana. Isso vem no bojo de novos conceitos, por exemplo, de que a inflamação crônica, através da teoria do leaking gut, que é o intestino permeável, pode ser corrigida com essas medidas não ortodoxas, que são prebióticos, probióticos, agonistas FXR, beta-bloqueadores e heparina de baixo peso molecular. Bom, para não andar muito no tempo, eu queria terminar e deixar algumas mensagens de aprendizado para os senhores. Eu queria dizer que é complicado o manejo da cirrose, a gente tem que ter um grau de entendimento de toda essa dinâmica de alterações estruturais, alterações funcionais, hemodinâmicas, cardiovasculares, renais, de circulação esplâncnica. Isso tudo vai informar como a gente vai abordar as complicações específicas. Habitualmente a gente vai prevenir ou tratar as complicações. Quando a gente remove fatores etiológicos, como hepatite B, hepatite C, álcool, a gente pode até interromper a progressão para essas formas mais graves. Mas ainda assim, uma porção substancial de pacientes com sucesso na sua hepatite C, a cura da hepatite C ou o controle da hepatite B, vão continuar tendo progressão da sua hipertensão portal. Então, a hipertensão portal, a translocação bacteriana, a inflamação sistêmica e a disfunção circulatória são os principais fatores
que levam à descompensação e são, portanto, os nossos alvos para a abordagem terapêutica futura. O manejo endoscópico hoje é a realidade mais importante. A radiologia intervencionista como suporte ao sangramento, à ascite de difícil controle e o tratamento farmacológico com beta-bloqueadores não seletivos, hoje é o padrão para o manejo da hipertensão portal e a prevenção da descompensação desses pacientes cirróticos. A antibiótico terapia tem um papel interessante, não só no tratamento das complicações, mas também como modulação da translocação bacteriana. Mas a gente sabe que resistência antimicrobiana é um problema que a gente vai ter que enfrentar, sobretudo com o norfloxacino, hoje é uma realidade, e a gente tem que, às vezes, fazer giros de esquemas antibióticos diferentes, distintos das quinolonas. E a albumina humana e a estatina, hoje, têm ressurgido como terapias experimentais para, vamos dizer, interferir em vários mecanismos fisiopatológicos que podem levar à descompensação. Então, hoje tem estudos, ensaios de fase 2, que estão tentando observar como eles podem servir como modificadores de doença. Queria deixar só uma última mensagem para os senhores, quer dizer que quando a gente trabalha duro por algo que a gente não tem muito prazer ou muito, não importa, não significa muito nada para a gente, isso se chama estresse. A gente vai viver estressado. Quando a gente trabalha em algo que a gente ama, isso é chamado paixão. E a gente vai sempre continuar apaixonado, ainda que ela sofra mudanças ao longo do tempo, essa paixão provavelmente nunca morrerá. Essa é uma mensagem que eu acho bastante interessante. Então, eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, trazer um pouco dessa aula complexa com todos esses conceitos e dizer que o caminho mais fácil nem sempre é o caminho mais recompensador, né? A carreira é sempre o caminho mais difícil. O caminho mais fácil é a gente sair para comer uma pizza. Hoje em dia não dá mais para sair para comer pizza, acampar, ir para a praia, tudo isso já faz parte do passado recente. Eu espero que no futuro a gente possa equilibrar um pouco mais o lazer com a nossa carreira. Então, mais uma vez, obrigado. Eu vou abrir a sessão para perguntas. Estão por aí ainda? Sim, perfeitamente. Estamos acompanhando. Professor, nós temos algumas dúvidas aqui no chat. A primeira dúvida foi do Silmark, que ele perguntou o seguinte: o uso de suplementação recorrente de albumina por longos períodos pode reduzir a reincidência da ascite e mortalidade? Não. A gente não tem essa indicação do uso da albumina de rotina para tentar manter uma pressão oncótica constante. Lembre-se que a gente tem algumas estratégias para a gente avaliar se esse paciente vai ser, por exemplo, um respondedor a diurético ou um respondedor ou vai para paracentese de repetição. Então, aqueles pacientes que têm uma concentração, lembra daquele gradiente de albumina soro-ascite? Se a gente tem sempre um driver do gradiente a maior que 1, esse indivíduo dificilmente vai responder à albumina, porque, veja, ele já tem uma síntese prejudicada de albumina. Se você infunde albumina, a sobrevida da albumina é horas. Então, você vai aumentar demais o custo, você vai abrir uma porta de entrada para infecção, você vai ter que ficar gerenciando troca de catéter, e o custo-benefício do uso da albumina no longo prazo, quanto à mortalidade e prevenção de complicações, é nulo. Já fizeram estudos e viram que a albumina tem 2 papéis muito importantes. Um é na prevenção da síndrome pós-paracentese. Quando você faz a paracentese de grande volume, aquilo gera uma resposta súbita dos fatores neurohumorais. E você usa a albumina naquele momento para contrabalancear, por exemplo, o aumento de renina plasmática, que vai fazer uma vasoconstricção lá no rim, em resposta à ativação do sistema neurohumoral, aumentar a aldosterona e aumentar a captura de sódio e água, e vai piorar, então, no curto prazo, vai gerar o aparecimento de ascite novamente. Então, a albumina antagoniza isso. E na outra questão, que é a peritonite bacteriana espontânea.
quando você vai tratar esse paciente, você, num primeiro momento, faz a albumina junto com o antibiótico, porque a albumina pode ter um efeito imunomodulador junto com a antibiótico terapia. Mas não, você não tem benefícios em fazer infusão repetida de albumina, porque o custo é muito alto e o benefício é muito baixo. Respondeu? Respondeu. E a outra dúvida da Andrea, ela perguntou a respeito da etiologia. Ela Sim. gostaria de saber sobre os medicamentos. Quais os tipos de drogas que mais aumentam o risco de se desenvolver um quadro de cirrose? Drogas? Muito bem, tem uma gama grande. Vamos começar, por exemplo, pelas doenças reumáticas. A gente vê hoje pacientes usando metotrexate de rotina, e alguns pacientes, numa fase inicial do uso do metotrexate, quando a gente não sabia direito como manipular a dose, pacientes tinham fibrose progressiva do fígado, porque é uma droga hepatotóxica, né? Você pega, por exemplo, no território das doenças psíquicas ou psiquiátricas, o ácido valproico. O ácido valproico é uma droga que pode levar à fibrose progressiva do fígado. A amiodarona é uma droga notadamente que pode levar à hepatotoxicidade progressiva. Antibióticos, por exemplo, você tem azitromicina, claritromicina, não me lembro da classe agora das cinas, mas eles podem cursar com uma hepatite aguda medicamentosa e, se reexpostos, podem evoluir ao longo prazo para uma doença crônica. Macrodantina para infecções urinárias de repetição. A gente sabe que a macrodantina é uma droga que tem inerente a ela uma idiosincrasia com uma potencialidade de hepatotoxicidade progressiva. O que mais? Acetaminofén, né? Particularmente na terceira idade, em indivíduos que têm artrose, limitações osteomusculares ou articulares, esses indivíduos acabam usando o acetaminofén sem supervisão e usando numa dose maior. Esses indivíduos vão ter não só uma doença aguda, podem ter uma hepatite aguda medicamentosa, tóxica, mas podem também evoluir com uma lesão progressiva do fígado. Eu não trouxe a lista completa, eu estou aqui apenas fazendo um exercício de memória, mas essa pergunta é muito interessante, porque você tem a DILI, que é o Drug Induced Liver Injury, que é a lesão aguda hepática medicamentosa, e você tem as drogas hepatotóxicas que podem levar a uma lesão, uma injúria crônica do fígado. São duas coisas distintas. Então, esses dois capítulos existem em separado, tá? E o manejo é completamente distinto. Habitualmente, a gente troca. Na evidência de você ter alguma alteração laboratorial no paciente que tem suspeita de fibrose avançada, que está usando essas drogas, você vai recomendar um realinhamento da terapêutica e da estratégia de tratamento daquela doença que requer aquela droga. Perfeitamente. As dúvidas foram respondidas. Vamos falar um pouquinho, então, sobre vocês estão em Imperatriz, correto? Exatamente, doutor. Como é que é o parque tecnológico do campus de vocês, ou do hospital universitário, ou do ambulatório? Falem um pouquinho para mim como é que é a radiologia de vocês aí, o que vocês têm à disposição? Doutor Marcelo, o senhor tocou numa ferida, né? Infelizmente, primeiro porque os meninos hoje, o internato deles é feito em um hospital do estado. Embora a faculdade seja federal, o internato é no estado. Então, a gente não tem hospital universitário aqui, infelizmente. Certo. Mas, em termos de avaliação de função hepática, de fibrose hepática, a gente tem já alguns serviços privados que fazem a fibroelastografia. Legal. A gente tem 2 colegas que têm bastante experiência e acabam que conseguem suprir a demanda. No SUS a gente não tem esse serviço, e esses 2 colegas, eles até têm o conhecimento da elastografia feita por ressonância, mas
a gente não tem o equipamento adequado para fazer esse tipo de teste, né? Que seria uma grande evolução, provavelmente no seu hospital, no hospital onde o senhor trabalha, isso deve ser algo muito utilizado. Mas, pode falar. A gente está numa ilha, de privilégio, né? Eu diria. Por isso que eu falei que no início o que eu ia apresentar podia não corresponder muito à realidade da falta de capilarização do parque tecnológico necessário para a gente acompanhar esses doentes. Então, hoje, por exemplo, em Brasília, a gente tem a sorte de ter na rede pública 3 aparelhos de fibroscan. A gente tem um no Hospital de Base do Distrito Federal, outro no Hospital Regional de Taguatinga, que é o segundo maior hospital-escola da rede pública, e a gente tem um terceiro aparelho que é no Hospital Dia, é um hospital de referência para doenças infecciosas, HIV, então é um privilégio. Nós temos várias clínicas privadas que fazem elastografia em Brasília, pelo menos 3. O Sírio-Libanês é um deles. E nós estamos tentando implementar agora a elastografia por ultrassom aqui no Sírio-Libanês. Mas eu acho que a gente supera isso com o network, né? Como você falou, tem colegas que fazem isso, mas eu acho que é interessante também tentar buscar um rodízio no hospital universitário. Eu não sei se a Universidade Federal do Maranhão, em São Luís, tem essa possibilidade de fazer essa parceria com vocês. Eu estou falando out of the blue, eu não tenho nenhuma ideia como é que funciona a política e a relação entre as duas instituições, apesar de ser o FMA. Mas eu entendo que é uma limitação. Então, como eu falei, na região de vocês, a segunda prioridade, além da imagem, seria o parque endoscópico, porque a endoscopia é uma ferramenta fundamental no manejo, não só da prevenção do primeiro sangramento, através de ligadura, através do rastreamento, a estratificação do risco, porque a endoscopia, você olha a variz e fala, ela é fino, médio ou grande calibre, e se ela tem marcas vermelhas em cima dela, né, que são indicativos de enfraquecimento da parede do vaso, que é onde vai ocorrer o sangramento. E é ali onde o endoscopista vai ter que colocar a liga, é ali onde ele vai trabalhar para evitar que aquilo sangre das 8 semanas subsequentes ao diagnóstico endoscópico. Então, o segundo ponto de apoio, o calcanhar de Aquiles, é o parque endoscópico, né? Não, doutor Marcelo, nessa parte acho que a gente já está um pouquinho mais evoluído, né? Até porque a gente tem diversos endoscopistas na cidade, a gente tem no serviço público, tanto no município quanto no estado. Então, pelo menos nesse ponto, a gente tem um certo respaldo, e no serviço privado tem vários lugares fazendo. E provavelmente... Nesse contexto, pelo menos de doença mais avançada, de prevenção de sangramento, a gente consegue dar um suporte para esse tipo de paciente. E veja, até aí, Tiago, a gente consegue ver que a Sociedade Brasileira de Hepatologia, eu fui secretário-geral por 2 vezes já, fez um mapeamento dos programas de residência médica nacional, e a gente viu que há uma discrepância entre a preferência pela endoscopia versus a hepatologia. Então, a gente tem hoje muito mais gastroenterologistas que vão fazer endoscopia, porque é onde está o dinheiro, é onde está o procedimento, é onde está a inovação tecnológica para fazer clipe, para fazer biópsia transgástrica pancreática, para fazer os procedimentos todos que a endoscopia permite, a via biliar, e o hepatologista fica lá sentado no ambulatório, avaliando a barriga do doente, pedindo uma ecografia, uma paracentese quando dá para fazer, manejando a síndrome hepatorrenal, e isso realmente é uma discrepância. Então, não é, vamos dizer assim, curioso ouvir de você isso, que o parque endoscópico é mais, vamos dizer assim, mais adequado, mais disponível
digamos assim. Isso. Mas isso é importante, né? Eu acho que pelo menos ter um ultrassom, porque com a ultrassonografia você consegue ver superfície do fígado, ascite ou não, trombose da veia porta, por um nódulo que invadiu e fez uma trombose da veia porta, é um carcinoma hepatocelular que está começando. Às vezes o paciente abre o sangramento porque fez a trombose da veia porta, ou o paciente tem uma ascite e essa ascite precisa de paracentese de repetição. Então, eu acho que pelo menos o ultrassom é bastante interessante nesse sentido. Transplante, como é que é o transplante para vocês? Aí a referência para o transplante, o paciente que precisa de transplante vai para onde? Fortaleza, esse local mais próximo aqui tem alguns indícios de começar um serviço em São Luís, tá? Mas basicamente os pacientes de transplante, o local mais próximo e mais acessível para a Imperatriz é Fortaleza. Pois é. Quantos quilômetros? De carro deve dar, via rodoviária, sei lá, quase 1.300, 1.400 quilômetros. Complicado, né? Mas a gente está evoluindo em diversos aspectos. Eu acho que trazer um profissional como você para dar uma aula para a gente, que realmente foi uma aula, primeiramente, o conhecimento teórico, a gente já sabia que se tinha, isso não era uma dúvida, mas é impressionante a didática, né? Que a forma como a aula se desenvolveu, a metodologia científica aplicada nos diapositivos, a forma como você se expressa, de quem realmente não só domina o assunto, como quem está apto a ensinar, está dentro do ambiente acadêmico. Muito obrigado. Isso muito claro na aula. Então, como a gente nós dois passamos na faculdade que esses meninos estão sentados agora, e quando a gente ouvia falar de SUS, que muitas vezes o médico do SUS era um médico de alta capacidade técnica, eu não entendi o que isso queria dizer. É que, às vezes, você tem que ter um grande conhecimento técnico para trabalhar num lugar com pouco recurso, Exato. Onde você vai se utilizar desse seu conhecimento para que possa ser melhor aplicado dentro de um ambiente limitado. E que, dessa maneira, a gente traz um conhecimento de alto nível para a nossa região e que isso pode despertar em algum momento em mim, principalmente, que já estou na atividade médica, mas, acima de tudo, em vocês, que um dia podem sair para fazer residência e, quando aqui voltarem, vão ter uma cabeça diferente para tentar trazer coisas que ainda não existem aqui na nossa região. Eu queria aproveitar, então, para te agradecer esse reconhecimento, Tiago, dizer para os mais jovens que eu sempre fui irrequieto, eu nunca parei. Talvez por isso eu não tenha ganho dinheiro como alguns outros colegas meus, né? Por exemplo, eu saí daqui com 4 empregos e fui para os Estados Unidos fazer 3 anos de pós-graduação em hepatologia com uma bolsa local lá dos Estados Unidos. Fiz o meu USMLE, que é aquela prova de residência e proficiência em medicina americana, mas eu demorei 2 anos e meio para passar na prova, para poder sair do país, para ser aceito num programa, e fiquei lá 3 anos. Já fui com filho e mulher. Moramos na Flórida, na época era o Jackson Memorial Hospital da Universidade de Miami, porque a Universidade de Brasília tinha uma parceria com a Universidade de Miami, e lá eu participei de um programa muito interessante, mas a gente percebia que os tupiniquins, nós brasileiros, tínhamos uma bagagem de conhecimento, e a maneira de saber se virar na adversidade é muito maior do que os americanos. Então a gente sempre saía na frente, porque a gente tinha uma solução para um caso, uma solução para um problema, a discussão enveredava por assuntos que fugiam ao paper mais recente, que fugiam à tecnologia mais recente. A gente olhava o doente e sabia dizer já o que o paciente tinha, dizer, olha, eu vou pedir isso para confirmar isso, isso e isso. Isso foi há 25 anos atrás, eu saí logo depois que eu me formei, depois do serviço militar obrigatório. Trabalhei 12 anos aqui, quase 15 anos no hospital de base como preceptor, e aí surgiu a possibilidade de ir para a Europa, ir para a Alemanha, trabalhar na indústria farmacêutica. E lá eu trabalhei com vírus C, lá eu trabalhei com pesquisa, desenhei estudos clínicos fase 1, 2, 3, mexi com o network de pesquisadores mundiais, universidades
de ponta, e aí é outro aprendizado, porque você vai fazer ciência lá na ponta, não chega nem perto daquele ambulatoriozinho que a gente faz aqui na periferia para tratar ainda verminose, para tratar um etilista, para tratar um problema social. Mas a gente tem que pensar grande, porque se a gente não pensa grande, a gente nunca vai ver isso lá fora. Então, eu estimulei pessoas para irem, eu tive alguns residentes que foram fazer cursos de estágios na Europa, nos Estados Unidos, por incentivo meu, mas depois de mim eu não consegui ver ninguém querendo enfrentar essa prova americana e fazer alguma coisa lá durante 3 anos longe de casa, que é um sacrifício enorme. Mas o que eu tenho hoje, o que eu colho hoje de mérito de ciência, de estudar, essa semana, ontem mesmo, eu estava estudando, tá aqui, 2 papers que eu revisei só para falar sobre inflamação sistêmica e descompensação, coisas que a gente tem que revisitar, porque a gente não é dono de conhecimento, a gente tem que se atualizar sempre. Mas vão atrás, saiam de Imperatriz, vão atrás de São Paulo, vão atrás dos Estados Unidos, vão lá para Rochester, em Minnesota, vão para Nova York, vão para Espanha. Hoje, o principal centro que educa o mundo em cirrose e hipertensão portal se chama Barcelona. Barcelona é o seio de grandes nomes da hepatologia. Juan Rodés, Vicente Arroyo, Jaume Bosch, a Guadalupe Garcia de Sal, que é dos Estados Unidos, está lá em New Haven, em Yale, Connecticut. São grandes nomes que ainda estão ativos, mas que nos próximos 5, 10 anos vão sair de cena e vão ser substituídos pelos seus herdeiros, pelos seus jovens investigadores. Então, a ciência está lá. Se vocês querem ir, não quero ir para a Europa, que é muito fria, não quero ir para os Estados Unidos, vai para a Espanha, que é uma maravilha, está ali pertinho da Itália, está ali pertinho de Portugal, é maravilhoso. Vai ser um tempo que vocês não vão esquecer nunca. Vão fazer gasto de vão fazer hepatologia, vale a pena. Tem que saber de fígado, de coração, de rim, de cérebro, é muito interessante. É trabalhoso, mas é muito interessante. Muito bom, doutor, muito bom, meninos. Ouçam aí, e muitas vezes a gente vê os alunos aí que estão prestando prova e eles têm medo, acham que não vão conseguir passar, e muitos colegas deles aí estão em grandes hospitais, aí estão em São Paulo, estão fazendo residência, e tudo é possível. 65% das nossas vagas aqui no Distrito Federal são ocupadas por talentos nordestinos. E são pessoas talentosas, são pessoas que vêm do Ceará, do Maranhão, do Pará, de João Pessoa, do Piauí. Então, são pessoas que têm garra, são pessoas que vão atrás do conhecimento e acabam despontando e vão trabalhar em clínicas privadas, ganhar dinheiro, mas são profissionais de qualidade. Eu acho que o Hospital de Base oferece, aqui no Distrito Federal, nós temos 4 vagas de gastroenterologia R1 e nós temos 2 vagas de hepatologia R1 todo ano. E o programa de hepatologia agora tem 2 anos. O pré-requisito é clínica, infectologia ou gastroenterologia. Você não precisa ser gastroenterologista para fazer hepatologia. Então, interessante, eu não sabia não, doutor. Agora pode entrar direto, não precisa fazer clínica médica, né? Só clínica. Só clínica, precisa fazer gastroenterologia. Não precisa fazer gastroenterologia. Ninguém quer saber de doença inflamatória intestinal, doença do pâncreas, úlcera péptica, gastrite, câncer gástrico. Não, rapaz, vamos cuidar do fígado. O fígado é o mais importante. Isso é um sinal de que é um órgão que ainda está em expansão. O que a gente fica feliz com o aprendizado, porque eu estou desse lado aqui, eu sou cirurgião digestivo, então, nesse assunto aí, eu estou também, igual os meninos, aprendendo bem. Foi muito bom para mim, até revisar alguns conceitos, né? Inclusive, assim, essa ideia de que a albumina deve ser feita durante a paracentese é algo que para mim, eu não praticava. Inclusive, até uma dúvida que eu queria tirar, aproveitando o seu conhecimento aí.
Ainda existe aquela proporção de um frasco de albumina para litros? Quantos frascos de albumina para quantos litros a gente tem que fazer? Qual que seria essa proporção? A proporção é de habitualmente 8 gramas de albumina por litro de paracentese retirada, né? Se eu não me engano, eu acho que era esse o cálculo que a gente usava. Então, você vai acabar fazendo um volume que te dê as gramas proporcionais de albumina para você repor até 5 litros. Normalmente, a gente não drena mais do que 5 litros de volume, porque a partir dali, a síndrome pós-paracentese, ela passa a ser menos controlada pela infusão de albumina contínua. Então, eu posso passar para o Rodrigo os papers mais recentes, para você, inclusive, fazer um clube de revista, se quiser, com os alunos, e rever esses conceitos de como repor a albumina durante a paracentese. A gente costuma brincar e dizer, olha, vai furar o abdômen e drenar, pode instalar a albumina. Vai correr isso, idealmente, em paralelo. Se não for fazer assim, faz em bolos logo depois do final da paracentese. Mas já tem que pedir albumina antes da paracentese começar, já tem que estar com isso programado. Outra coisa interessante também, que era algo que a gente já tinha um conhecimento prévio, que é essa questão de muito desses novos exames para avaliar a dureza do fígado, perder espaço dentro dos pacientes com doença infecciosa, pela evolução dos tratamentos, e ganhar espaço totalmente nos pacientes com doença hepática gordurosa não alcoólica. Provavelmente esse o caminho que vai seguir. E quando a gente conversa com determinados pacientes que a esteatose hepática acentuada a longo prazo pode evoluir para quadros de fibrose e cirrose, é até uma surpresa, porque a cirrose é a doença atrelada a paciente etilista, e que a gente vai ver que provavelmente isso vai mudar muito nos próximos anos pela prevalência mais alta de obesidade. Para você ter uma ideia, os obesos têm a prevalência de esteatose grave, não esteatohepatite, esteatose grave, em até 65% dos obesos com IMC acima de 30. Então, o meu caso, eu sou um cara de 52 anos, peso 100 quilos, sempre batalhei com peso, gosto de um bom prato, não uso etanol, eventualmente em fim de semana, uma taça de vinho ou algumas cervejas, mas o meu problema é a comida. E eu tenho uma ferritina alta, tenho uma resistência insulínica, mas a minha função hepática é toda normal. Minha gama GT é 15, minha TGO e TGP são 27, 35. Mas aí quando eu faço a ecografia, eu tenho esteatose severa. Eu tenho triglicerídeo alto, então eu tenho dislipidemia aterogênica, aí eu tomo uma rosuvastatina, tomo a minha aspirina para evitar o risco cardiovascular, tomo minha cafeína, bebo aí umas 4 xícaras de café por dia, entendeu? Porque o café tem um fenol parecido com o vinho tinto, que, é antifibrótico, então o café é antifibrótico. E quando eu fui fazer a minha elastografia, eu estava com 6 ponto alguma coisa, que não é ainda nem F2. O 7 a gente corta como F2 habitualmente. Mas aí o colega hepatologista virou e falou, tu não vai perder peso não, nem vai aumentar a massa magra. Eu falei, eu vou tentar, vou começar aumentando a massa magra, fazer musculação, trocar um pouco a massa gorda por massa magra. Mas aí a gente vê que, para os nossos pacientes, a elastografia ela tem 2 sentidos. Primeiro, porque a gente afere a quantidade de gordura. Segundo, porque a gente afere a fibrose. E quando você tem as duas coisas ao mesmo tempo, você vai dizer para o paciente, olha, você não só tem uma grande quantidade de gordura visceral, mas você tem gordura hepática, e esses são os 2 principais drivers para fibrose. Então, você precisa reverter isso agora. E é como você falou, viu, Tiago? A gente usava a elastografia até pouco tempo para indicar tratamento para hepatite C, eu não precisava mais de biópsia. O Ministério da Saúde dizia, se você tem um FIB-4 ou um APRI, que é o FIB-4 e o APRI, acima do cutoff, e você tem uma elastografia acima de 9, vai começar o tratamento para hepatite C, não precisa nem fazer biópsia. Essa é uma vitória antiga, de 6 anos já.
Mas agora, com a erradicação do vírus C até 2025, em alguns países, 2030 aqui no Brasil, a gente não vai mais usar isso para tratar a hepatite C, a gente vai usar isso para estratificar risco da doença hepática gordurosa, do paciente que tem um vírus B, mas que fez resistência ao tratamento farmacológico com entecavir, com tenofovir, que são as drogas de maior uso para hepatite B. Então, a ferramenta é para a gente estratificar risco, assustar o doente e reforçar a intervenção. Isso é o que é mais importante. Muito bom, muito bom. Meninos, dúvidas mais aí? Aproveitem, doutor Marcelo. Venham fazer estágio aqui em Brasília, no Hospital de Base. Pronto, ó, já tem. E se quiserem fazer prova e fazer um bom serviço de hepatologia, ó, ele já fez a propaganda. E tem voo direto, viu, doutor? Aqui a gente tem 4 voos diretos. São Luís, Belém, Brasília e Guarulhos. E eles têm também um programa, uma eletiva, não existe esse termo no programa de residência médica, eletiva? Ainda existe isso? Na residência, eu não sei se tem, mas os meninos podem no internato também, no finalzinho, e fazer alguma disciplina fora. Isso, é no internato, desculpa. No final do internato tem uma eletiva, 1 mês, 2 meses, não tem um negócio assim? Sim. Venham fazer eletiva aqui no serviço. Pronto, está feito o convite. Só vocês estudarem, quando chegar perto de se formarem, vão lá, e que certamente o doutor Marcelo vai encantar todo mundo e vai todo mundo querer virar hepatologista. Já vão saber mais do que a gente, provavelmente, Thiago. Muito bom, pessoal. Vamos fazer o encerramento, vamos agradecer. Quem que vai fazer? André, Amanda, Rodrigo, quem que vai finalizar? Sou eu, professor Amanda. Então, novamente, né, agradecendo a presença do doutor Marcelo, que pôde fazer uma palestra incrível para a gente. Também trazer essas palavras de incentivo, né, para a gente seguir esse ramo aí, quem sabe, né? Então, muito obrigada, doutor Marcelo. E também reforçar aí para o pessoal nosso próximo encontro, né, quinzenal, que vai ser com o doutor José Thiago, no dia 22 de abril, para a gente discutir aí as questões de residência, né, sobre tudo que a gente abordou nesse módulo sobre hepatologia, né. Então é isso, muito obrigado, doutor Marcelo, você mostrou aí um profissional com muita didática, aí, que certamente reforça o seu conteúdo, o quanto o senhor sabe a respeito desse conteúdo, mas também sua vivência, né, como profissional da área. Eu tenho certeza que pode acrescentar muito aí aos nossos ligantes, né? Obrigado. Então, foi uma aula, assim, primeira aula com palestrante de fora que a gente teve, com certeza já foi um marco aí, né? Legal, que bom. Vamos participar dessa pergunta. Valeu, obrigado a todos, Thiago, Amanda, Rodrigo, a todos que estão aí até agora, Andréia, Matheus, obrigado a todos. Obrigado, doutor Marcelo. E quando eu for a Brasília, eu vou lá conhecer teu serviço. Você tem meus telefones, os meus contatos aí, o Rodrigo ficou com os meus contatos. Tá ótimo. Boa noite a todos, pessoal. Parabéns ao Rodrigo aí pela organização, Amanda, todo mundo. E a gente se vê daqui a 15 dias. Boa noite. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite.